Maranata, meus irmãos, tudo bem? Fale comigo. Vamos meditar sobre o Reino de Deus? Vamos lá. Antes da gente começar, eu vou indicar novamente um livro que eu já indiquei em vídeos anteriores, que vai tratar muito mais profundamente desse assunto que a gente vai tratar aqui hoje. O livro Quando um Judeu Governar o Mundo, do irmão Joel Richardson. Você quer entender como se relaciona volta de Jesus, terra de Israel, povo judeu, como isso está dentro do contexto das promessas bíblicas, dentro daquilo que Deus estabeleceu? Vai aqui, irmãos. Tem muita revelação do Espírito Santo aqui para a gente meditar e compreender. O livro é espetacular. Pode ir sem medo. Bem? Bom, vamos lá. Em tempos de conflitos em Israel, muita coisa se levanta, muitas especulações e muita gente começa a se voltar para o estudo do fim dos tempos, né, chamada escatologia. Eu, particularmente, prefiro chamar de plano de restauração, tudo bem? Mas muitas coisas se confundem e especulação se mistura com Bíblia, fica confuso. Mas vários questionamentos se levantam nesse período. Bom, o que tem a ver volta de Jesus, terra de Israel, povo judeu, né? Bom, vamos lá. Vamos estabelecer um ponto de partida, tudo bem? Jesus vai voltar, isso é claro. Quando ele voltar, ele vai implantar um reino. Esse reino não é um reino espiritualizado e imaterial. Muito pelo contrário. Ele é um reino físico, visível, palpável. Encontramos isso em vários textos. Um deles que eu vou citar aqui para você é Apocalipse 19. Fala da volta de Cristo e a implementação do reino milenar. Tudo bem? Quando ele voltar para implementar esse reino, ele vai se revelar como rei de toda a terra. E essa é a esperança da igreja. Isso foi estabelecido por Deus para ser a nossa esperança. A gente vê isso, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 7 e 8. Diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que a Bíblia estabelece como esperança? O que eles deveriam estar esperando, que foi falado aqui? O arrebatamento? Não tem texto que fala que o arrebatamento é a esperança da igreja. E morar no céu? Também não tem texto que fala sobre isso. Qual deveria ser a esperança da igreja? O que nós devemos estar esperando? O texto diz: a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele se manifestar como rei de toda a terra e vir implantar o seu reino é a esperança da igreja. É o que foi estabelecido por Deus para ser a esperança da igreja. É o que o Espírito Santo revela que deve ser a esperança da igreja. Bem? Mas aí entra a história e os questionamentos. O que tem a ver reino de Deus, o reino que Cristo vai implementar, a volta de Jesus e terra de Israel? Como é que funciona isso, né? Porque se deve ser a nossa esperança, eu preciso entender como que isso seja a minha esperança, né? Bom, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos começar com 2 Samuel, capítulo 7. Diz assim: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um descendente, um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o seu trono, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. O que ele está dizendo? Que dentre os descendentes de Davi sairia um. Esse Deus estabeleceria no governo, no trono de Davi, para sempre. Mas então poderia ser Salomão? Não. O trono de Salomão não permaneceu para sempre. Salomão morreu. E o tempo do governo de Salomão já acabou. Mas, quando Jesus voltar, e Jesus era descendente de Davi, terá o seu reino estabelecido para sempre. Ele vai ocupar o espaço da coroa judaica, da dinastia judaica.
E isso é importante a gente entender, porque isso está muito relacionado com a terra de Israel, tudo bem? Vamos continuar lendo outras promessas? Vamos lá. Isaías, capítulo 9, versículos 6 a 7, diz assim: Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, quando Jesus voltar, ele vai ocupar o espaço da coroa judaica, se assentará no trono de Davi. Então, Jesus vai voltar como rei judeu. Isso é muito importante, porque ele está atrelando a sua identidade real ao povo de Israel, à terra de Israel. Vamos ler um pouquinho mais sobre isso? Jeremias, capítulo 33, versículos 14 e 15, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Se fará brotar um renovo a Davi, descendência de Davi. Davi era rei judeu, logo Jesus é um rei, será um rei, se manifestará como rei judeu. Simples assim. Mateus 2,2. Dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Foi reconhecido que Jesus era rei dos judeus. Está identificado a manifestação de Jesus como rei de toda a terra dentro do contexto do povo judeu, da coroa judaica. Isaías capítulo 16, verso 5. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo, e se apresse em fazer justiça. Dentro do tabernáculo de Davi. Então, novamente, está a manifestação do rei Jesus, do rei Yeshua, como rei judeu, dentro da coroa judaica. E aí entra aquela história, né? Mas isso é alegórico, isso é figurado, isso é literal? Como é que funciona isso? Bom, sim, é literal. Embora outras teologias proponham que isso é figurado, isso é só uma alegoria. Mas por que isso é importante? Né? Por que a gente entender essas promessas e por que a gente ver essas promessas de forma literal é importante? Eu vou te dar 4 motivos, tudo bem? Primeiro motivo, crer na Bíblia de forma literal é crer no Deus que fala exatamente o que fará, o que quer. E um Deus que fala de forma clara, inteligível, o que quer, é um Deus confiável, é o Deus que não vai fazer pegadinha, é o Deus que se permite ser compreendido. E um Deus assim é confiável. Meu Pai é confiável. Logo, o que a Bíblia diz é exatamente o que ela diz. E o que Deus quer dizer é exatamente o que está escrito, da forma que está escrito. Segundo motivo, isso coloca a esperança no que Deus disse. Compreender essas promessas vai fazer com que a gente tenha esperança exatamente no que Deus disse. O que Deus não disse e é colocado como esperança é crença. Deus não tem responsabilidade nenhuma com aquilo que ele não estabeleceu. O que ele estabeleceu são as promessas bíblicas exatamente do jeito que ele disse. E isso deve ser a nossa esperança. O que ele não estabeleceu não é responsabilidade dele. Bem? Terceira coisa. Saber dessas promessas faz a gente olhar para o povo de Israel e para a terra de Israel da forma que Deus estabeleceu que a gente precisa olhar. Isso nos ajuda a combater uma coisa que foi levantada há séculos atrás e que, infelizmente, hoje ainda acontece: o antissemitismo cristão. Por exemplo, a teologia da substituição que a gente falou anteriormente, dizendo que o que Deus vai fazer por meio da igreja, Israel agora está fora do plano, porque Israel falhou.
como se a igreja não tivesse falado com Deus em momento algum e nós fôssemos melhores do que eles. Não faz sentido nenhum. Isso é o oposto daquilo que Deus disse. Mas claramente você vai ver isso em Romanos 11. Tá bem? Quarto motivo. Crer nessas promessas arranca de nós uma crença que é influenciada por um ensino do século II e III chamado docentismo. O que esse ensino pregava? Que Jesus não tinha necessariamente um corpo material. Era como se fosse um espírito com um corpo holográfico, alguma coisa assim. Então a crucificação e tal não era exatamente visível, material. Aquilo não era exatamente daquele jeito. Esse ensino foi combatido, obviamente, mas ele veio de uma ideia gnóstica. Alguns teólogos atrelam, né, o docentismo ao gnosticismo, porque o gnosticismo pregava que tudo que é material, tudo que é palpável, tudo que é físico, é corrupto, é mal. Então Jesus não poderia ter corpo, porque se Jesus tivesse corpo, Jesus teria algo mal e ruim. Não, isso não é bíblico. E daí que vem a ideia, por causa dessa influência, que vem a ideia de que Jesus vai chamar a gente para morar no céu, numa ideia de paraíso imaterial espiritualizado. Só que a Bíblia não diz isso. Quando Jesus voltar, vai implementar um reino físico, material, palpável, dentro da coroa judaica, na terra física, visível, palpável de Israel. Não é nada espiritualizado, alegórico, desencarnado. Muito pelo contrário, as promessas de Deus têm a parte física nessa história. Isso nos ajuda a não olhar para as promessas de Deus como se fosse tudo alegórico, imaterial, invisível. Não é exatamente assim. Não, é assim. Se Deus falou que é assim, é assim. E a terra de Israel, o povo judeu, está envolvido nisso. Jesus é rei judeu. Isso é literal, é físico e é palpável. Então essa deve ser a nossa esperança. Que o rei, um rei judeu, que governará sobre toda a terra, o Deus homem, Jesus, Yeshua, se revele, se manifeste, para que toda a terra o reconheça, o perceba e se renda a ele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque caímos, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, tanta corrupção, mas já havia um plano de restauração. E esse plano está sendo realizado. Yeshua voltará para reverter tudo, para restaurar todas as coisas. Ele implementará o governo na terra que você estabeleceu, dentre o povo que você estabeleceu. As suas promessas não falham. Você vai cumprir exatamente o que você disse, porque você é um Deus confiável. Senhor, nós oramos pela terra de Israel e pelo povo judeu. Que o Espírito Santo ilumine os corações e as mentes daquele povo, assim como o Senhor tem iluminado a mente de tantas pessoas pelo mundo, Senhor. Tantas pessoas de tantas nações têm conhecido o Senhor e Salvador Jesus Cristo, têm se rendido a Ele. O Espírito Santo também pode fazer isso no povo de Israel. Tem feito. E nós clamamos, continua fazendo. Que o Senhor Jesus seja revelado de forma intensa, que haja avivamento dentro da terra de Israel. Que Israel reconheça o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é Rei dos judeus e Rei de toda a terra. Que Ele seja entronizado naquela terra por este povo e que o governo se expanda por todos os lugares, por todo o mundo. Que o governo de Cristo seja estabelecido em todo lugar. Até lá, Senhor, até que esse dia chegue, nos ajuda a manter essa esperança.
nos ajuda a manter o clamor que o Espírito Santo comunica à noiva. Maranata, ora vem. Que esse seja o clamor, que essa seja a nossa esperança. Você vai se manifestar, você voltará. O seu governo será estabelecido sobre toda a terra. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.